Você sabia que lendas de Hollywood como Frank Sinatra, Charlie Chaplin e Spencer Tracy foram enviados para a prisão não apenas uma vez, mas várias vezes, e eles não estavam sozinhos? Muitas outras celebridades da Era Dourada enfrentaram prisões por razões verdadeiramente bizarras e embaraçosas. Hoje, estamos destacando as 20 prisões de celebridades mais chocantes da Era Dourada de Hollywood. Fique ligado e assista até o final. Frank Sinatra, Bergen County, Nova Jersey, 1938. Frank Sinatra, de 23 anos, ainda fazia shows de uma noite com a orquestra de Harry James, quando a polícia do condado de Bergen tirou a foto de registro policial que o seguiria por toda a vida. A denúncia, apresentada por uma ex-namorada, alegava sedução. Uma lei agora extinta, que punia homens que atraíam uma mulher de boa reputação para relações sexuais sob promessa de casamento. Quando os investigadores descobriram que a acusadora já era casada, os promotores mudaram para uma acusação de adultério. Prenderam Sinatra uma segunda vez e o fotografaram novamente no mesmo terno de riscas. A fiança foi fixada em $500, que o cantor pagou imediatamente. Ambas as acusações foram arquivadas em poucas semanas. Os funcionários do tribunal mais tarde lembraram que os repórteres superavam os advogados na apertada sala de audiência de Hackensack, todos tentando vislumbrar o garoto convencido de olhos azuis e chapéu fedora amassado. Sinatra brincaria nos anos seguintes que nunca cantou melhor do que na noite após a prisão. Talvez por alívio, ou o primeiro indício de que a notoriedade poderia se transformar em vantagem. As duas prisões também cimentaram uma desconfiança permanente da imprensa. A partir de então, os publicitários do cantor insistiram em verificar todas as sessões de fotos, para que nenhuma imagem desfavorável fosse divulgada. Errol Flynn, Los Angeles, 1942 a 43. No auge de sua fama de espadachim, Errol Flynn se viu como vilão em um drama de tribunal da vida real. Duas adolescentes, Betty Hansen e Peggy Satterlee, alegaram que o ator de 33 anos as havia agredido separadamente, uma a bordo de seu iate, Sirocco, e a outra em uma festa em Bel Air. Promotor John F. Cochran apresentou 3 acusações de estupro estatutário, uma acusação que carregava uma potencial sentença de 30 anos. O julgamento começou no dia 11 de janeiro de 1943 e instantaneamente tornou-se notícia de primeira página. O advogado de defesa de Flynn, o formidável Jerry Geisler, contra-atacou com contra-interrogatórios agressivos que visavam a credibilidade das garotas. Após 5 semanas, 44 testemunhas e um júri isolado durante a noite, o juiz Leslie Steele leu o veredicto, inocente de todas as acusações. Do lado de fora do tribunal, Flynn abriu um sorriso e brincou. Eu não me tornei cidadão americano à toa. Isso mostra que o sistema funciona. No entanto, o dano permaneceu. A Warner Brothers silenciosamente removeu a cláusula de moralidade do seu contrato. Os colunistas de fofoca o rotularam como Unlike Flynn, e o poder do ator nas bilheterias nunca se recuperou totalmente. Flynn mais tarde admitiu em suas memórias My Wicked, Wicked Ways, que a aprovação acelerou sua queda no álcool e na dívida, sombras que o seguiram até sua morte em 1959. Robert Mitchum, Laurel Canyon, 1948. Tarde da noite de 31 de agosto de 1948, detetives da Divisão de Moralidade entraram pela porta dos fundos de um modesto bangalô na Redpath Drive. Lá dentro, encontraram a estrela em ascensão Robert Mitchum, a atriz Lila Leeds e 2 amigos passando um único cigarro de maconha. Mitchum, recém-saído de fuga do passado, cumprimentou os oficiais com o fatalismo característico. Bem, este é o fim de tudo. Minha carreira, meu casamento. Tudo. Acusado de conspiração para a posse de narcóticos, Mitchum recusou as tentativas do estúdio de abafar as coisas, optando por alegar nolo contendere. O juiz da Corte Superior, Clement Nye, o sentenciou a 60 dias, metade na cadeia do condado de Los Angeles, metade em uma fazenda de honra em Castaic, onde fotógrafos capturaram o ator magro aparando ervas daninhas em jardineiras de jeans. Surpreendentemente, a punição se tornou um golpe de publicidade. Howard Hughes relançou Out of the Past, com o slogan sobre a estrela que não se deixava abater, e Rachel and the Stranger, da RKO, estreou com arrecadação recorde. Mitchum emergiu em 30 de março de 1949, dizendo aos repórteres que tinha aprendido que a prisão é como Palm Springs sem a ralé. O escândalo arruinou a carreira de Leeds, mas a calma lacônica de Mitchum apenas aprofundou.
Aprofundou. Pelo resto de sua vida, ele desconsiderou o busto como apenas uma daquelas coisas. Uma atitude que reforçou sua lenda rebelde. Mae West, Nova York. 1927. Em 1927, Mae West já tinha escrito, produzido e estrelado em Sex, uma peça atrevida sobre uma prostituta de Montreal que engana hipócritas da alta sociedade. Após 375 apresentações esgotadas e repetidos avisos de moralistas, a unidade de moralidade do Departamento de Polícia de Nova York invadiu o Teatro da Rua 63 em 9 de fevereiro. West e todo o seu elenco foram acusados de obscenidade e de corromper a moral dos jovens. Durante o sensacional julgamento no Jefferson Market, West desarmou o tribunal com piadas, mas o júri a condenou. O juiz George Donlan multou-a em $500 e a sentenciou a 10 dias na Welfare Island. Sempre uma publicitária, West usava calcinhas de seda sob seu denim de prisão e almoçou com repórteres no escritório do diretor. Ela cumpriu 8 dias e apareceu para uma multidão de fotógrafos. A bilheteria de seu próximo show, Diamond Lil, dobrou da noite para o dia. Biógrafos observam que West doou seu colchão de prisão a um abrigo do Exército de Salvação, alegando que não conseguia dormir em algo que tinha perdido sua reputação. O episódio consolidou sua imagem como a avatar sem remorso da franqueza sexual da América. Prova, ela disse que, quando sou boa, sou muito boa, mas quando sou má, sou melhor. Roscoe Ferry Arbuckle, São Francisco, 1921 a 1922. Fim de semana do Dia do Trabalho, 1921. O comediante Roscoe Arbuckle se hospedou no St. Francis Hotel de São Francisco para uma suíte de festa da era da lei seca, abastecida com gin clandestino. A atriz Virginia Rapp adoeceu durante a festa e morreu 4 dias depois de peritonite. O magnata da imprensa, William Randolph Hearst, aproveitou a história, e a polícia acusou Arbuckle de homicídio culposo em meio a rumores sensacionalistas de que seus 120 quilos teriam esmagado a frágil estrela. Os primeiros 2 julgamentos terminaram em júris empatados. No terceiro, o advogado de defesa Gavin McNabb apresentou especialistas médicos que testemunharam que Rapp sofria de cistite crônica e uma bexiga rompida não relacionada à agressão. Em 12 de abril de 1922, o júri deliberou por 6 minutos antes de votar pela absolvição e emitir um pedido de desculpas sem precedentes a Arbuckle. Legalmente exonerado, ele foi, no entanto, colocado na lista negra pelos grandes estúdios, e seus filmes foram retirados de circulação. Ele passou a década seguinte dirigindo sob pseudônimos e morreu em 1933, horas após assinar um contrato de retorno com a Warner Brothers. Estudiosos modernos veem o caso como um exemplo precoce de julgamento por tabloide, onde manchetes sensacionalistas pesaram mais que as evidências, e uma carreira em Hollywood foi destruída apesar de um veredicto de inocência. Charlie Chaplin, Los Angeles, 1944. No início da década de 1940, os romances fora da tela de Charlie Chaplin começaram a ofuscar seu gênio cinematográfico. Mas nada se comparou à tempestade que eclodiu quando um grande júri federal o indiciou por violação da Lei Mann, transportando uma mulher entre estados para fins imorais. A queixosa era Joan Barry, uma aspirante à atriz de 22 anos, cujo breve caso com o comediante de 52 anos já havia gerado uma ação de paternidade. Em março de 1944, Chaplin se entregou no prédio federal do centro de Los Angeles, foi fichado e liberado sob fiança de $10.000, enquanto as câmeras de cinejornais filmavam. O julgamento começou em junho, perante o juiz John F.T. O'Connor. Os promotores retrataram Chaplin como uma ameaça moral, citando passagens de trem que ele supostamente comprou para Barry se juntar a ele em Nova York. A defesa, representada pelo advogado Jerry Gisler, argumentou que Barry tinha viajado por sua própria vontade e apresentou telegramas nos quais ela implorava para que Chaplin a visse. Após 13 dias de depoimentos e 16 horas de deliberação do júri, o veredito foi de absolvição em todas as acusações. Os repórteres notaram que Chaplin parecia exausto, mas desafiador ao sair do tribunal. Ainda assim, a vitória soou vazia. Colunas de fofocas, arquivos de vigilância do FBI e a ação de paternidade separada de Barry deixaram sua imagem pública abalada. O biógrafo Scott Eyman argumenta que o espetáculo da Lei Mann ajudou a empurrar Chaplin para o autoexílio 8 anos depois, quando os Estados Unidos revogaram seu visto de reentrada. Francis Farmer, Santa Mônica, 1942 a 43.
numa noite de outubro de 1942. 2. A atriz sob contrato com o estúdio, Frances Farmer, ignorou as regras de blackout em tempos de guerra e desceu a toda velocidade pela Santa Monica Boulevard com os faróis acesos. Um policial a parou. Sentiu o cheiro de álcool e prendeu a atriz de 28 anos por dirigir embriagada, sem carteira de motorista e por resistência à prisão. Os jornais saborearam o contraste entre a presença etérea de Farmer nas telas e seu discurso combativo, na sala de detenção. Um oficial lembrou que ela sibilou. "Você me entendia", antes de passar a noite na prisão. Farmer pagou uma multa de $250 e recebeu liberdade condicional, mas a saga legal havia apenas começado. Quando ela mais tarde perdeu uma verificação de liberdade condicional, um mandado de prisão foi emitido. Levado de volta ao tribunal, em janeiro de 1943, Farmer explodiu, gritando com o juiz, atirando um tinteiro e, finalmente, sendo contida no chão enquanto os espectadores ofegavam. Considerada em desacato, ela foi levada do tribunal em uma camisa de força, uma imagem que se espalhou pelos serviços de notícias e, efetivamente, acabou com sua carreira de destaque. Nos 8 anos seguintes, Farmer passou por alas psiquiátricas, incluindo o Hospital Estadual Ocidental, onde alegaria maus tratos brutais. Historiadores debatem se o incidente inicial de conduzir sob efeito de álcool foi o gatilho, ou apenas o ponto de inflexão público de longas lutas internas de saúde mental. Mas todos concordam que a prisão em blackout iniciou uma das mais sombrias espirais descendentes de Hollywood. Billie Holiday, Nova York, 1947. Aos 32 anos, Billie Holiday podia silenciar um clube noturno com as primeiras notas dolorosas de Strange Fruit. No entanto, os agentes federais a viam como inimiga pública número 1 em sua guerra nascente contra as drogas. Agindo sob ordens do chefe do Escritório Federal de Narcóticos, Harry Anslinger, que desprezava tanto sua raça quanto seu hino de protesto, policiais à paisana invadiram o quarto 8F do Hotel Griswold em Manhattan. Em 16 de maio de 1947, eles alegaram ter encontrado um pequeno envelope de heroína no banheiro de Holiday e a prenderam por violação da lei de entorpecentes Harrison. Algemada a uma maca no Hospital Metropolitano, ela passou por uma dolorosa abstinência, enquanto os detetives a interrogavam. Em um julgamento rápido em julho, ela se declarou culpada, esperando por tratamento. Mas o juiz John M. Woolsey a sentenciou a 1 ano e 1 dia no Reformatório Federal para Mulheres de Alderson, na Virgínia Ocidental. A condenação revogou seu cartão de cabaré de Nova York, impedindo-a de entrar em qualquer clube que servisse álcool e destruindo seu sustento. Holiday escreveu mais tarde em Lady Sings the Blues, que saiu da prisão sem a única coisa que amava, cantar em um clube de Nova York. Os historiadores notam a disparidade. Estrelas brancas, como Judy Garland, recebiam cuidados médicos discretos para a dependência, enquanto Holiday enfrentava um espetáculo punitivo. A prisão de 1947 marcou o início de uma vigilância implacável, que culminaria em uma segunda prisão, em seu leito de morte, em 1959. Spade Cooley, Bakersfield, 1961. Spade Cooley, outrora coroado rei do Western Swing e um pequeno ator da Republic Pictures, viu seu reino de pedrinhas colapsar em 3 de abril de 1961 dentro de sua casa de fazenda, no condado de Kern. Naquela noite, após acusar a esposa Ella May de infidelidade, Cooley espancou-a e pisoteou-a até a morte, enquanto sua filha de 14 anos, Melody, se encolhia perto. Os delegados do xerife chegaram e encontraram o corpo de Ella May estirado no chão do quarto principal. Cooley, de olhos vidrados, murmurou. Ela tentou se matar. Um grande júri o indiciou por assassinato em primeiro grau. O julgamento se tornou o mais longo da história do condado. O advogado de defesa, P. Basil Lambros, sugeriu uma alegação de insanidade, mas então a retirou abruptamente, forçando o júri a considerar evidências forenses contundentes. Órgãos rompidos, um crânio esmagado e o testemunho choroso de Melody de que o papai continuou chutando. Após 19 horas de deliberação, em 21 de agosto de 1961, os jurados retornaram com um veredicto de culpado. Enfrentando a câmara de gás, Cooley recebeu, em vez disso, uma sentença de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 7 anos, graças em parte a campanhas de petição dos fãs. Em 1969, concedido uma licença de 72 horas para se apresentar em um concerto beneficente do xerife, o homem de 58 anos desmaiou nos bastidores devido a um ataque cardíaco e morreu antes que a liberdade condicional pudesse ser finalizada. Historiadores da música citam o caso como uma nota de rodapé macabra. Uma estrela que outrora vendeu mais que Bob Wills, reduzida a um conto de advertência sobre fama que se transformou em violência letal. Stan Laurel, Los Angeles, 1938.
Em outubro de 1938, enquanto Blockheads passava nos cinemas de primeira exibição, o comediante Stan Laurel dirigiu seu Chrysler Sedan na direção errada na Reseda Boulevard a 60 milhas por hora. O oficial J.E. Clifton o parou, sentiu cheiro de bebida e escoltou o geralmente bem-humorado comediante até a prisão de Van Nuys, sob a acusação de dirigir embriagado. O Los Angeles Times cobriu a acusação com um deleite irônico, observando que o diálogo de Laurel no tribunal parecia uma cena cortada de um curta, de Laurel e Hardy. Ele culpou problemas com a esposa por sua farra e declarou-se inocente. Durante o julgamento de 2 dias, o advogado de defesa argumentou que os desvios erráticos do comediante foram devido à fadiga, e não à intoxicação. Os promotores contra-atacaram com o testemunho sobre o odor de álcool e a observação de Clifton de que Laurel procurou desajeitadamente sua licença como se estivesse procurando uma piada perdida. Após horas de deliberação, o júri ficou dividido 9-3 pela condenação, forçando o juiz Benjamin Orfanel a declarar o julgamento nulo. O promotor do distrito discretamente abandonou o caso em vez de julgar novamente uma estrela amada. Laurel emitiu um pedido de desculpas público e entrou em um breve período de internação em um sanatório, citando exaustão. Embora o incidente mal tenha afetado sua carreira, destacou o duplo padrão da época. Um nome de destaque poderia sobreviver a problemas legais que afundariam um artista menos conhecido. Para Laurel, a prisão se tornou uma anedota, mais tarde recontada pelos descendentes do policial que o prendeu, sobre o dia em que o slapstick invadiu uma estrada do Vale de San Fernando. Spencer Tracy, Hollywood, 1937. Os solucionadores da MGM trabalharam horas extras na noite em que Spencer Tracy colidiu um Packard Coupe em um sedã estacionado, atrás do discreto bordel de Lee Francis na Beverly Boulevard. A polícia no local descreveu o vencedor do Oscar por 2 vezes como instável, de olhos vermelhos e cheirando a bourbon. Tracy, mortificado com a possibilidade de os tabloides descobrirem tanto o álcool quanto o local, rendeu-se sem protestar e passou a noite na antiga cadeia de Lincoln Heights, acusado de contravenção de embriaguez ao volante e fuga após acidente. O advogado do estúdio Ed Mannix pagou uma fiança de $1.000 antes do amanhecer. Depois iniciou a conhecida operação de contenção, um acordo financeiro silencioso para o dono do carro, um arquivo do Tribunal Municipal selado e, mais importante, um bloqueio de imprensa. No entanto, correspondentes de agências de notícias ficaram sabendo do incidente. Variety deu a entender uma colisão noturna de uma estrela de primeira linha. E o Los Angeles Mirror publicou um item secreto sobre um rapaz da academia que não aguenta a bebida. Os biógrafos de Tracy mais tarde ligaram a prisão à sua primeira tentativa frenética de sobriedade. Ele se internou no Hospital St. John sob um pseudônimo 3 semanas depois, e ficou sóbrio por quase 6 meses. O registro foi oficialmente apagado em 1945, mas o livro confidencial de acidentes da MGM e referências dispersas em colunas de fofoca contemporâneas confirmam que mesmo o ator mais respeitado de Hollywood não era imune aos danos colaterais do álcool. Katharine Hepburn, El Dorado, Kansas, 1933. Em uma noite de verão em 1933, Katharine Hepburn estava acelerando pela rodovia 54 dos Estados Unidos em direção a Wichita, atrasada para uma apresentação da peça The Warrior's Husband. Um patrulheiro do condado de Butler marcou a velocidade do seu roadster em 68 milhas por hora, mais do que o dobro do limite permitido, e descobriu que ela não tinha uma carteira de motorista válida. Levada perante um juiz de paz na pequena cidade petrolífera de El Dorado, a estrela de 26 anos pagou uma multa de $10 por excesso de velocidade e condução de um veículo sem licença, e depois registrou o episódio com um desdém irônico no diário da sua turnê. Idiotas! Aparentemente, uma mulher não pode dirigir mais rápido do que uma vaca. Essas notas manuscritas sobrevivem nos papéis de Hepburn da Biblioteca Pública de Nova York, onde ela mais tarde sublinhou a entrada e acrescentou: lição: sempre encante a polícia a menos que se esteja com pressa. O incidente nunca chegou à imprensa nacional, mas alimentou a reputação eterna de Hepburn por sua independência obstinada ao volante. Mecânicos da RKO lembram que ela insistia em trocar suas próprias velas de ignição durante as filmagens de Levada da Breca. Décadas depois, a multa de prisão do Kansas, amarelada, bordas queimadas, foi emoldurada na parede da garagem de sua propriedade em Fenwick, um troféu privado comemorando a noite em que Kate venceu o tempo e a convenção. Tallulah Bankhead, Londres, 1936. A notoriedade transatlântica de Tallulah Bankhead atingiu o ápice em uma manhã enevoada de janeiro de 1936.
quando um policial metropolitano sinalizou para que ela parasse seu Lagonda cor creme por estar zigue-zagueando através de Knightsbridge a uma velocidade estimada de 45 milhas por hora. A sensação do palco nascida no Alabama, a meio de uma triunfante temporada no West End, com Anthony e Cleopatra, cumprimentou o policial com um rouco. Querido, com certeza houve algum terrível engano. Com a respiração pesada de Jean, ela falhou no teste de sobriedade na calçada e passou 6 horas na cela feminina da estação Ball Street, ainda vestindo um estola de vison sobre o pijama de seda. Acusada de condução imprudente e de colocar pedestres em perigo, Bankhead declarou-se culpada, explicando ao magistrado que estava correndo para buscar aspirina. O tribunal multou-a em 25 libras e suspendeu sua licença por 6 meses, uma penalidade que a atriz descartou como uma matinê de barganha. Os tabloides da Fleet Street revelaram o espetáculo. O Daily Mirror estampou: Tallulah cai, estrela apressada, aterrada. Longe de prejudicar sua carreira, a prisão ampliou sua persona despreocupada. As vendas de ingressos dispararam e o dramaturgo Noel Coward enviou um telegrama dizendo: imprudente no palco, imprudente na estrada. Bravíssimo. Bankhead mais tarde brincou que Londres era a única cidade onde os policiais davam autógrafos antes das algemas. Bing Crosby, Hollywood, 1929. No frio da madrugada de 14 de novembro de 1929, um Bing Crosby de 27 anos, ainda apenas o tenor do trio Rhythm Boys de Paul Whiteman, virou a esquina na Orange Drive com a Hollywood Boulevard, calculou mal a entrada para o pórtico do Hotel Roosevelt e bateu seu novo Durant Coupe em um poste de luz. Os agentes da proibição em patrulha de rotina ouviram o barulho e, ao avistar garrafas de bebida quebradas rolando pela calçada, rapidamente montaram um caso claro de direção sob a influência de álcool. Eles levaram o futuro cantor à divisão central do Departamento de Polícia de Los Angeles, registraram-no sob o ato Volstead e o trancaram em uma cela de concreto que normalmente abrigava contrabandistas. Como os editores locais estavam ocupados com as repercussões do mercado de ações, a prisão mereceu apenas uma nota de 2 linhas no registro policial. O verdadeiro rastro de papel sobreviveu em um documento amarelado, mais tarde descoberto pela colunista do Los Angeles Times, Cecilia Rasmussen, que relatou que a própria foto de registro havia desaparecido. Comprado discretamente, ela escreveu, pelos advogados da Paramount determinados a manter a ficha limpa de seu prospecto. Dentro da cela, Crosby tremia sob um cobertor puído e telefonou para o pianista Harry Barris pedindo cobertores mais quentes. Ele passaria 3 noites na prisão do condado, tempo suficiente para perder uma lucrativa apresentação no Café Montmartre e ser retirado da grande revista Technicolor de Whiteman, King of Jazz, um golpe que poderia ter acabado com suas esperanças no cinema antes mesmo de começarem. No tribunal, na segunda-feira seguinte, ele chegou direto de uma partida de golfe, vestido com calças flufur verdes e um suéter laranja. O juiz Wallace Woolwine não se impressionou. Multou-o em $50, deu-lhe uma palestra sobre a 18ª emenda e condenou-o a um período nominal de 60 dias, que foi quase imediatamente comutado para pena cumprida. Uma clemência atribuída mais tarde à pressão do estúdio e à superlotação das cadeias. O biógrafo Gary Giddens observa que Crosby chamou o episódio de "o melhor investimento que já fiz", porque o susto o obrigou a controlar sua bebida, pelo menos temporariamente, e a focar no rádio, onde logo conseguiu um contrato solo com Old Gold Cigarettes. Ainda assim, Giddens também argumenta que o acidente prenunciou um flerte ao longo da vida com o uísque escocês e carros velozes. Ao longo das 4 décadas seguintes, Crosby recolheria multas por excesso de velocidade de Palm Springs a Pebble Beach. Ainda assim, a queda de 1929 permaneceu como o segredo mais bem guardado de Hollywood até que a descoberta nos arquivos por Rasmussen em 2007 confirmou o que Crosby admitiu apenas uma vez durante uma transmissão de Ano Novo em 1950. Passei as férias em Durance-Ville e, irmão, a acústica era terrível. Red Skelton, Beverly Hills, 1951. O palhaço favorito da televisão passou uma noite sóbria sem risadas no dia 18 de julho de 1951, quando os policiais de Beverly Hills pararam o Cadillac de Richard Red Skelton depois que ele atingiu de raspão uma palmeira na Sunset Boulevard. Testemunhas disseram à polícia que o comediante estava entretendo amigos no Romanoff's, tomando highballs para comemorar a vitória de audiência do Red Skelton Show. O bafômetro registrou 18. Skelton foi acusado de dirigir sob a influência de álcool e preso sob fiança de $750. Repórteres se aglomeraram na delegacia, mas a estrela educadamente recusou-se a apresentar seu famoso número Guzzler's Gin,
emitindo em vez disso um pedido de desculpas lacônico. Senhoras e senhores, esta noite a piada está sobre mim. O juiz municipal, Joseph Perry, multou-o em $300, suspendeu sua carteira por 90 dias e ordenou a participação no novo programa educativo sobre álcool do condado. Um precursor inicial das escolas de Dewey de hoje. A Variety estampou a manchete, Red em apuros na Sunset, enquanto os patrocinadores da Johnson's Wax consideraram brevemente retirar os anúncios antes que a correspondência do público fosse de 10-1 a favor do comediante. Skelton incorporou aprovação em seu ato, brincando que a porta da cela fechou mais rápido do que a porta do celeiro de Clem Caddiddle Hopper. Por trás do humor, colegas notaram que ele trocou o uísque escocês por ginger ale nos ensaios. A prisão em Beverly Hills, ele admitiu anos depois. Me ensinou que a piada vem depois da queda. Marlon Brando, Rio Puyallup, Washington, 1964. Quando Marlon Brando chegou a uma curva remota do rio Puyallup em 2 de março de 1964, ele não estava promovendo um filme. Ele estava emprestando seu brilho de estrela a uma causa indígena. Pesca de protesto. Membros da tribo Puyallup, impedidos pelos guardas de caça do estado de exercer direitos de pesca estabelecidos por tratados, tinham adotado as táticas dos protestos do sul. Eles pescariam sem licença, convidariam à prisão e forçariam os tribunais a confrontarem tratados do século XIX. Vestido com waders e uma jaqueta de vento, Brando lançou uma rede ao lado do ancião tribal, Bob Sutiacum, dizendo aos repórteres: "Tratados são a lei. Se a lei é quebrada, todos nós pagamos." Chess. Os guardas prenderam Brando e o padre episcopal John Yarian por violarem os códigos de conservação estaduais. Ambos os homens foram fichados, fotografados e liberados sem acusações formais na mesma tarde por ordem do promotor do condado de Pierce, que temia uma tempestade de publicidade. Os jornais locais apelidaram o local de desembarque de Brando, um nome que ainda consta nos mapas tribais. Embora a prisão tenha sumido da biografia oficial do estúdio de Brando, o ator manteve o recibo de detenção em uma gaveta da escrivaninha até sua morte, chamando-o de a única lembrança que realmente importou. Uma década depois, a decisão Bolt confirmou os direitos de pesca da tribo. Prova, disse Brando, de que às vezes as câmeras realmente podem mudar a cena. George Raft, Las Vegas, 1965. George Raft, o ator cujo cabelo penteado para trás e olhar frio como gelo ajudaram a definir o arquétipo do gangster de Hollywood nas décadas de 1930 e 1940. Passou grande parte de sua vida posterior misturando sua persona cinematográfica com conexões reais no submundo. Mas em novembro de 1965, aos 65 anos, Raft enfrentou um acerto de contas, não em um enredo de filme noir, mas em um tribunal federal. Um grande júri o indiciou por evasão intencional de imposto de renda, alegando que ele não declarou mais de $180 mil em presentes em dinheiro, quitações de marcas de cassino e taxas de aparição não declaradas ligadas ao seu papel de destaque como recepcionista e anfitrião de cassino no Tropicana Hotel em Las Vegas. Raft há muito tempo era uma figura constante na Strip, apertando mãos, beijando rostos e jogando aquela famosa moeda de prata, sempre caindo em coroa. Mas os promotores o acusaram de não declarar grandes quantias de renda não registrada que passaram por suas mãos enquanto socializava com baleias e VIPs. Agentes do FBI o prenderam em seu bangalô na Flamingo Road, embora ele tenha sido liberado dentro de 1 hora após pagar uma fiança de $25 mil. Em uma declaração à imprensa, Raft disse: "Eu nunca enganei ninguém, especialmente o tio Sam." O caso do governo nunca chegou a um julgamento completo. Em abril de 1966, Raft se declarou culpado de uma acusação de contravenção fiscal, pagou $85 mil em impostos atrasados e multas, e foi condenado a 1 ano de liberdade condicional. Legalmente, ele se safou, mas profissionalmente, o dano estava feito. Os reguladores de jogos de Nevada revogaram sua licença de trabalho, e Raft foi incluído na lista negra para qualquer emprego em cassinos licenciados pelo Estado. Para um homem que já foi fotografado com Bugsy Siegel e Meyer Lansky, a ironia era pesada. Não foi a máfia, mas sim o IRS, que forçou sua saída. Raft desapareceu em filmes B europeus e papéis secundários. Na época de sua morte, em 1980, críticos escreveram que o homem que um dia dominou as sombras perdeu seu último emprego para uma planilha, não para uma bala. Johnny Weissmuller, Chicago, 1948. Johnny Weissmuller,
O campeão olímpico que se tornou o Tarzan das telas de cinema se encontrou em um tipo completamente diferente de selva em 17 de julho de 1948, quando os patrulheiros estaduais de Illinois o flagraram acelerando pela Lake Shore Drive em seu carro Packard, conversível a impressionantes 74 milhas por hora, bem acima do limite da cidade. O ator de 44 anos, recém-chegado de uma competição de natação promocional, onde ainda usava calções de banho sob um sobretudo, foi parado logo ao sul de Grant Park. O que aconteceu a seguir se tornou uma lenda de Chicago. De acordo com o relatório oficial de prisão, Weissmuller saltou do assento do motorista em uma explosão de indignação, exigindo saber por que tinha sido parado. Quando o policial tentou emitir uma multa, Weissmuller, sempre o performer físico, supostamente deu um tapa no boné do oficial, fazendo-o voar para o trânsito. O movimento lhe rendeu acusações de direção perigosa, excesso de velocidade e resistência à prisão. Ele foi levado para a prisão na South Clark Street, onde, ainda com roupa de banho, supostamente segurou as barras de ferro em postura completa de Tarzan. Uma imagem rapidamente capturada por um fotógrafo do Chicago Tribune. Na manhã seguinte, a manchete dizia: Tarzan enfrenta a lei do trânsito. No tribunal, Weissmuller manteve-se no personagem, brincando com o juiz que estava apenas praticando balançar em cipós ao estilo de Chicago. Ele pagou uma multa de $150 e foi liberado com um aviso. Os executivos da Columbia Pictures, que tinham acabado de lançar suas séries de Jungle Jim, temiam que a prisão pudesse prejudicar a imagem da sua marca voltada para a família. Mas longe de danificar sua imagem, a façanha parecia aumentar seu mito. Crianças teriam corrido aos cinemas para ver o homem que podia superar não apenas animais selvagens, mas também um carro de patrulha estadual. De volta à sua casa na Flórida, Weissmuller mais tarde emoldurou a multa ao lado de suas medalhas olímpicas, brincando: após 20 anos em Hollywood, ainda não conseguiram me pegar sem uma rede. David O. Selznick, Beverly Hills, 1941. O produtor David O. Selznick já havia conquistado Hollywood com E o Vento Levou, quando a polícia de Beverly Hills entregou um mandado selado em seu escritório na North Cannon Drive em agosto de 1941. Um farmacêutico avisou as autoridades que o magnata de 39 anos estava comprando inaladores de benzedrina aos dúzias, extraindo o sulfato de anfetamina e consumindo-o oralmente para manter jornadas de trabalho maratonas. Os policiais confiscaram 2 potes de comprimidos pulverizados. Selznick foi acusado de posse ilegal de um estimulante sob prescrição médica, de acordo com a nova lei de drogas perigosas da Califórnia. O caso foi resolvido discretamente, com uma multa de $2.500, uma sentença suspensa de 6 meses e uma avaliação médica ordenada pelo tribunal. As secretárias do estúdio não notaram nenhuma desaceleração. Selznick simplesmente passou a usar receitas escritas por médicos. Evelyn Keyes, mais tarde, lembrou-se dele lambendo cristais de benzedrina da palma da mão durante conferências de roteiro. O biógrafo David Thompson argumenta que a apreensão de 1941 marcou o momento em que a mania lendária de ditar memorandos de Selznick passou da excentricidade para o vício, moldando as produções frenéticas de Duelo ao Sol e Desde que Partiste. O registro de prisão desapareceu após a morte do produtor em 1965, mas a anedota sobrevive na tradição da indústria como um conto de advertência sobre o motor movido a pílulas por trás dos maiores épicos de Hollywood. Clark Gable, Los Angeles, 1933. O boato versus o registro. Por décadas, campanhas de sussurros insistiram que Clark Gable, já o rei de Hollywood, havia sido preso em 1933 após um atropelamento por embriaguez que matou a dançarina Tosca Rulian, apenas para que os ajeitadores da MGM substituíssem um motorista do estúdio para assumir a culpa. A lenda ressurgiu com tanta frequência que, em 2003, o site de verificação de fatos Snopes realizou uma extensa pesquisa de arquivos. Registros do tribunal, relatórios da polícia de Los Angeles e registros do legista não revelaram nenhuma prisão de Gable, nenhuma fatalidade correspondente ao nome de Rulian e nenhum acordo civil. A correspondência do estúdio realmente registra uma multa por intoxicação pública emitida para Gable, fora do Brown Derby, em maio de 1933. Uma multa de $15, sem prisão, mas nada que se assemelhe ao homicídio escandaloso. Relato. Historiadores agora citam o episódio como um exemplo inicial de como fofocas se disseminaram na era dos tabloides. Combine o conhecido gosto de Gable por Scott, a agressiva máquina de publicidade da MGM e o apetite do público por escândalos, e uma pequena briga na calçada se transformou em um homicídio apócrifo. O veredito do Snopes, falso,
não matou o mito. Como o carisma de Gable nas telas, ele se recusa a desaparecer. No entanto, os registros mostram que o verdadeiro problema legal da estrela foi uma contravenção rapidamente paga e arquivada. Prova de que, às vezes, a verdade é menos cinematográfica do que a história que queremos acreditar. Dos escândalos da era da máfia de Sinatra ao solo de bateria de Clark Gable, essas prisões revelam um espectro de rebeldia política, pessoal e simplesmente bizarra. Alguns se tornaram notas de rodapé. Outros alimentaram arcos de redenção. Deixe-nos saber nos comentários qual história mais te chocou e inscreva-se para mais mergulhos profundos nos bastidores da fama.